Seguindo aqui, a gente falou sobre a questão, né, da diferença da atividade genérica e da específica, vindo para os aspectos jurídicos e doutrinários. Os fiéis prestam serviços religiosos no exercício de sua fé, ou seja, na igreja todo mundo está trabalhando, só não é emprego, percebe a diferença? Colaborando com a missão da igreja, visando o avanço do reino de Deus e a transformação das pessoas atingidas pela pregação da comunidade cristã. Está todo mundo prestando serviço, está todo mundo trabalhando, mas não é emprego. Claro que, Gilson, vai ter gente que vai para a justiça reivindicar isso aqui. Entretanto, para que haja um ministério mais efetivo, com maior dedicação e mais tempo de serviço, exige-se a existência de um vínculo de trabalho que não significa um pacto de emprego. Por exemplo, se eu posso ter um cara top na música, polivalente, que toca uns 4 ou 5 instrumentos, pode dar aula de teoria musical, canto coral, teclado, violão, guitarra, baixo, bateria, poxa, contratar os serviços desse cara para passar lá de segunda a sexta, dando aula, na quarta-feira à noite, no domingo à noite, domingo de manhã, está ele lá conduzindo o culto ou orientando as pessoas, aquela coisa todinha. É um investimento tanto. Por quê? Porque uma música bem executada, além de tocar o coração de quem está lá fora, mantém o pessoal de dentro também, porque a música é arte, e a arte mexe com os sentimentos das pessoas, independentemente. Não estou entrando no mérito de presença de Deus falar com a pessoa, estou falando no aspecto artístico. Uma música bem tocada é outra coisa, certo? Então não é problema. Vamos lá, pensa o seguinte: você tem, eu por exemplo, eu tive um pastor que ele era suboficial de marinha. Aí quando morria alguém, ele tinha que chegar lá, pedir licença, não sei o que, tal, até que chegou um dia que o comandante falou para ele: você não vai mais, porque é a marinha que te paga. Isso. Acabou. E acabou mesmo, acabado, entendeu? E aí ele foi e falou para a igreja, e a igreja não pôde falar nada. Deu para entender o negócio? Então, por exemplo, quando você... vamos convidar o pastor para se dedicar totalmente à igreja. É um dinheiro maior do que, por exemplo, o pastor que é oficial de marinha, certo? E assim, a gente praticamente não vai, se a gente pensar monetariamente, não vai gastar nada com ele, ainda vai entrar um dízimo legal. Então, assim, entende? Se o pessoal pensar desse jeito, tranquilo. Mas, em contrapartida, não dá para, por exemplo, vamos lá, não vou muito longe. Vou pegar só a minha situação de polivalência. Eu dou aula de uma disciplina aqui na segunda, dou aula de uma disciplina na quinta. Na sexta eu dou aula de uma outra disciplina. Na minha igreja eu dou estudo às quartas-feiras. E a gente tenta dar um estudo decente, né? Então o que acontece? Uma situação dessa. E obviamente só não dou aula nenhuma dia de terça-feira porque ainda não apareceu, mas se aparecer eu vou pegar também, até ficar rico vai ser assim. Aí o que acontece? A situação dessa: sábado eu dou aula no Instituto de Assembleia de Deus, geralmente de noite eu dou palestra em algum lugar. Isso tudo exige que eu tenho que separar tempo para preparar, porque não é só chegar lá e falar, eu tenho que me preparar. Não tem como eu falar sobre um negócio desse aqui com vocês sem ler, entende? Se eu quiser falar sobre Zaqueu, eu tenho que estudar sobre Publicano. Então, ou seja, para eu falar alguma coisa, entende? Aí nesse caso, por exemplo, só uma situação dessa, você fica tocando flauta, é um monte de coisa para você fazer ao mesmo tempo, uma situação assim e tudo tal. Aí imagina, por exemplo, alguém que não tem flexibilidade de horário, que todo dia das 8 às 18 tá lá. Se ele for querer fazer qualquer coisa na hora do trabalho, ele como cristão não está correto.
e sendo cristão ou não, pode ser mandado embora, entende? Sem falar que às vezes o cara é burro velho para ficar tomando esporro igual criança. Então é uma situação, né? Aí observe bem que assim, se ele tiver dedicado só à igreja, ele respira aquilo, entende? Então a irmã pode alugar um tempão, ele pode ir para enterro de manhã, de tarde, de noite. Então é um tipo de situação, né, que não vá, né, mas assim, que não precise ir. Mas assim, é uma situação diferente. Só que para essas coisas, eu falei do cara da música, falei do pastor. A questão de ter uma pessoa na educação cristã também. Isso, por exemplo, é uma remuneração que se equipara ao pagamento de uma pessoa lá fora. Só tem uma diferença: não há os direitos. E é nessa hora que pastor um pouco menos, mas que o cara da música ou da educação corre o risco de ir para a justiça. O pastor também vai, mas corre-se o risco, né, de essas pessoas entenderem que os talentos delas estão sendo extraídos, sugados, e elas não estão recebendo nada em troca, entende? Então, aí nesse caso, existe, né, esse vínculo de trabalho que não é um pacto de emprego. Afinal, o trabalho religioso, ele é vocacional e sem finalidade econômica. Houve um tempo lá que o nosso pastor, ele contratou um músico de fora para as crianças. Ficou lá a média de uns 3 meses, não está pagando. Mas não de carteira. Então, mas é o que eu estou dizendo. Por exemplo, tem aquele músico, sábado e domingo estava lá, entende? Tem aquele músico que, como ele não está no grau de ministro ou alguma coisa do tipo, ele às vezes cobra enquanto músico, como músico profissional. Por exemplo, que ele tem a carteira de músico, da ordem dos músicos, esse negócio todinho. E de acordo com a ordem dos músicos, há algumas exigências. Tá dando para entender? Percebe quanta burocracia tem em tudo quanto é coisa? E a gente achando que dá para fazer um puxadinho igual quando a gente casa com a menina na pressa. Entende como é que é o negócio? Percebe a situação? Então é um lance que, assim, dependendo do modo que você der e dependendo do perfil desse músico, vem uma garfada, com o apoio da ordem dos músicos. Entende como é que é o negócio? Então mas o trabalho religioso, ele é vocacional sem finalidade econômica. É como, por exemplo, eu quero ter dinheiro? Quero. Mas se eu olhar para o rebanho dessa forma, eu não faço o cumprimento da vocação. Entende? Eu vejo neles uma carreira. Aí, ou seja, vai tudo por água abaixo. Por quê? Luiz é o dizimista forte da igreja. Aí eu acabo não sendo pastor dele, entende? Aí o Sérgio é aquele cara articulado, que se eu pisar no pé dele, a minha vida vai virar um inferno. Então eu deixo ele para lá também, entende? A Patrícia tem 20 filhos, só os filhos dela já vota tudo numa sessão de assembleia. Aí eu faço média com ela. Percebe que assim, se eu for pensar mercadologicamente, Renato é o tesoureiro, entende? Aí eu vou me aborrecer com ele vai começar a dizer: pastor, tá difícil, orçamento, não deu, mas semana que vem, se melhorar, a gente libera o seu pagamento, e o aluguel tá lá, percebe? Então, ou seja, eu não vou arrumar problema com o Renato, porque assim, ele não vai dizer para mim, só por isso eu vou atrasar seu pagamento. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai vir com toda aquela conversa piedosa, e que se eu ficar nervoso, olha lá o pastor trabalhando pelo dinheiro. Percebe como é que é o negócio? Então, se você perder a visão vocacional, você fica na mão de todo mundo. Porque, querendo ou não, lembra do que eu falei assim, o ser humano é isso aí. Então, o que não falta na maioria das igrejas é a disputa política de poder. Todo mundo diz que está fazendo para Jesus, mas você percebe uma queda de braço, você percebe um cabo de guerra, entende? Então essas situações, se você como pastor ficar na mão de todo mundo, você não faz mais nada, não faz, entende? E eu não estou falando aqui, eu quero pintar a parede, eu quero botar ventilador. Eu, por exemplo, sou um dos que eu não esquento cabeça com esse negócio, entende?
entende? A minha preocupação é o seguinte: como é que está seu casamento? Isso é o que me preocupa, entende? Porque se você estiver bem, você resolve isso. Agora, o que adianta? Você é muito bom nisso aqui e bate na sua mulher, entende? Claro, se eu penso economicamente, eu faço vista grossa também. Deu para entender? Então, como é uma perspectiva vocacional, então a finalidade não é econômica. Quero ganhar dinheiro? Quero. Eu tenho meus cursos na Hotmart. O Diácono Gente Boa agora já está em digital também. Tenho 3 livros digitais. Estou tentando, ver se meus vídeos alguém assiste. Por exemplo, meu filho assiste vídeo de carro passando com a roda em cima de uma melancia. Mais de 1 milhão de visualização. Aí eu boto meus vídeos de palavra devocional, de encorajamento, ninguém vê. Vai entender? Tem 19 visualizações, coisas assim. Então, aí, por exemplo, agora faz uma besteira para ver se não bomba. É o Satanás, né? Mas aí, nesse caso, o cão do Satanás. Então, a gente, por exemplo, verifica que assim, a entidade religiosa, ela não tem fins lucrativos. O negócio da igreja é gente, entende? E as suas atividades religiosas não são contempladas pelas regras da CLT, como se dá com empresas e outros empreendimentos econômicos, que não é o trabalho da igreja. Mas a igreja tem cantina. Mas a cantina existe para atender as pessoas que vão para o culto. A cantina não está competindo com o bar do Zeca, porque o Zeca paga imposto. Não é justo fazer isso, entende? Claro que a igreja, o pessoal vai chegar, vai vender almoço para o pessoal ali, para ajudar a obra da igreja, tudo tal, mas não é o seguinte: a igreja, botou um letreiro, como se fosse uma extensão da igreja ali, para competir com o cara lá do bar, entende? Com o cara da lanchonete, o cara do restaurante, entende? É como a cantina da academia. A cantina da academia está lá dentro do pessoal que malha. A cantina da academia não pode competir com a lanchonete do Juca, não pode, entende? É como, por exemplo, o estacionamento do hospital é um estacionamento para as pessoas que vão para o hospital. Então, assim, se ele for competir com o estacionamento, o G-Park da vida, não é justo, entende? Então, são situações que assim, a gente precisa considerar. A finalidade aqui, voltando para cá, a finalidade da entidade religiosa não tem fim lucrativo. Suas atividades não são contempladas pelas regras da CLT, como se dá com empresas e outros empreendimentos econômicos. O religioso trabalha na entidade religiosa por convicção, motivado pela consciência de quem vive na busca do bem maior, do aperfeiçoamento espiritual. Então, observa bem, quando eu vendo meus livros, eu quero abençoar a sua vida? Claro que quero, mas eu também quero vender. Agora, por exemplo, quando eu prego, eu não estou pregando ao sabor do mercado, entende? Porque ao sabor do mercado seria uma coisa do tipo: você vai conseguir, vai dar tudo certo, você é amado, fica de boa, Deus é contigo, Deus é Pai, Deus é luz, for consumidor, não. Mas assim, pegar uma onda, uma atmosfera, de modo que você saia de lá, você saia até leve, entende? Se for aquela pregação que você sai pesado, o cara não vai comprar o livro, não vai, entende? Ele não vai ofertar e não vai nem voltar, e é menos gente na igreja. Aí vai ficar a igreja vazia, olha aí, entende como é que é o negócio? Que o cara falou: se você continuar desse jeito, eu vou para casa do cão, velho. Pronto, já saiu mal. Se falar o certo, não adianta. Deu para entender? Então, assim, a atividade da igreja, ela não tem uma finalidade econômica, e o religioso que nela trabalha, ele é motivado pela consciência de quem vive na busca do bem maior. Deve ter uns doidos problemáticos para algumas igrejas por aí, mas assim, o certo é o cara, o quê? Eu estou indo lá porque eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer com os meus irmãos, eu quero abençoar a vida dos outros. Então, quando eu abro a Bíblia, eu quero pregar, como por exemplo, o Sérgio falando sobre a questão de aconselhamento de casais. Ele, por exemplo, não fez o seguinte: eu
como terapeuta, vou ganhar tanto por isso, quantas horas, posso ficar meia hora. Se for 1 hora é X, se for 1h30 é Y, se for 2 horas é tanto. Por quê? Porque, é o meu trabalho, eu estudei para isso, eu fiz curso para isso, eu não sei o que, não sei o que lá para isso, e é o seguinte, eu estou trocando o meu conhecimento, certo? Pelo seu dinheiro, e o meu conhecimento vai agregar valor a você. Essa ação, ela tem uma finalidade, eu quero ganhar dinheiro. Agora, quando, por exemplo, se ele fica meia hora, 1 hora, 2 horas ou 3 horas aconselhando aquele casal, ele está fazendo porque ele quer edificar aquela pessoa, por uma motivação de convicção e não uma motivação financeira, certo? Por isso que o pastor, ele vai na casa da irmã fulana, que é num condomínio, e vai na casa da irmã Beltrana, que é numa favela. Por isso que ele vai de repente comer aquele salmão com molho de camarão e vai comer aquela fritada lá com ovo e linguiça, graças a Deus, porque tem linguiça na casa do irmão fulano naquele dia. Entende? Por quê? Porque ele não está fazendo por uma perspectiva econômica, mas ele está fazendo por uma questão de convicção. Ele quer que a vida da pessoa se torne melhor. Então, se a gente perder esse rumo, aí virou outra atividade, tanto a igreja quanto o ministério, porque aí a igreja já virou mercado e o ministério virou profissão, com todo respeito aos ministros que veem o ministério como profissão, entende? Mas pegando aqui à luz do direito, não estou pegando a luz da Bíblia, entende? A luz do direito não cabe muito como profissão não, embora tenha igrejas que não convida pastor, contrata pastor, entende? O pastor é um funcionário, então é um tipo de situação meio complicado, certo? Porque é o seguinte, eu fui no enterro, eu fiquei até de madrugada, como é que eu cobro hora extra de ter ficado, ali chorando com uma irmã? Assim, eu não me sentiria bem, sabe, de estar ali abraçando o Luiz Augusto, ele chorando pela morte de um ente querido, e ele chorando sabendo que eu só estou ali por causa da minha hora extra. Assim, não, eu respeito quem pensa diferente, mas é esquisito. Ou seja, o âmbito secular consegue enxergar essa diferença, mas tem situações nossas, gente, por exemplo, do ambiente evangélico, que faz uso desse recurso aqui, certo? E aí, oi? Mas se a igreja pagar um salário para ele, assinar a carteira do pastor, ter férias, é outra situação, né? Mas e a hora extra? É mercadológico também? Hora extra. Entende? Olha só. Não, pode. É hora extra. Uma igreja rica não pode pagar um salário do pastor. A questão não é pagar, é tratar na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Pelo CLT tem hora extra, como é que fica? Você assinou a carteira. Entende? Porque aí se constitui, já não é mais ministério, é emprego. É empregado, ou seja, já deixou de ser uma coisa do tipo, meu patrão é Deus, meu patrão é a igreja, entende? É igreja, percebeu? Tanto faz, não é a igreja mesmo que me paga? Bem, quando a gente está no ministério por vocação, a gente entende que Deus paga através da igreja, mas quando a gente vai para a CLT, eu sou funcionário da igreja. Já tirou aquela mística de Deus me chamou e me colocou aqui. Pastor, como é que fica então a visão do homem diante de um patrimônio imenso? Como é que ele vai se ver ali? Vai se ver como pastor, como empregado, mesmo se não receber salário? A questão não é receber os proventos. Se der tudo certo, a gente vai chegar lá, que são 4 páginas, eu estou na primeira. Mas se der tudo certo, a gente vai chegar lá nessa parte, você vai ver. Aí o que acontece? Voltando para cá, falei sobre o trabalho religioso ser vocacional e a entidade religiosa não ter fins lucrativos e as suas atividades não são contempladas pelas regras da CLT, como se dá em empresas e outros empreendimentos econômicos. O religioso trabalha na entidade religiosa por convicção, motivado pela consciência de quem vive na busca do bem maior, do aperfeiçoamento espiritual. O trabalho religioso não existe obrigação firmada entre as partes,
por exemplo, não é porque a igreja te dá 10 mil reais por mês que você tem que chegar lá às 8 horas da manhã e sair às 5. Por quê? Porque a igreja está te dando um sustento ministerial. Ela não está trocando mão de obra por dinheiro. Não sei se deu para perceber. Sustento é uma coisa... Exatamente. O que acontece? A igreja ela pode te dar 50 mil, 100 mil, 1000, não dá nada, entende? Ou te dá só o combustível, te dá só a quentinha lá na barraca da Zumira. Exatamente. O que acontece? A igreja ela te dá um suporte financeiro para você poder ministrar. É um sustento, não é um salário. Isso, exatamente. Aí acontece. Aí o pastor, se tem convicção, sabe que o patrão dele é Deus, ele vai tentar administrar o tempo da melhor forma possível. Entende como é que é o negócio? Agora, se a motivação é econômica, aí não. Aí ele fica assim, não, tem que fazer isso aqui, porque senão eu posso perder a boquinha. Entende? É como, por exemplo, jogar bola com meu filho. Não, senão eu vou perder isso aqui. Porque a questão dele não é servir a Deus na igreja. A questão dele é ter aquilo ali no final do mês que ele não vai ter em outra igreja. Entende? Até porque geralmente a igreja sempre acha que paga muito. A igreja que dá 100 reais por mês, ela acha que paga muito. A que dá 1000 acha que paga muito. A que dá 10 mil acha que paga muito. A que dá 100 mil acha que paga muito. Se o cara sair de 100 mil e for para que dá 50 mil, a de 50 mil acha que paga muito. Tá? Eu nem sei se tem pastor que ganha 50 mil. Estou dizendo que é o seguinte: o que eu estou falando é que assim, todo mundo acha que o pastor não trabalha pelo fato de assim, eu também presto serviço religioso sem ser remunerado, entende? A diferença é que no caso do pastor, não é que ele trabalha para receber, ele recebe para poder trabalhar. Essa é a questão, entende? Por exemplo, eu tive aquele problema com o carro. Se eu não resolver esse problema com o carro, como eu iria para a igreja? Deu para entender? Então, assim, é uma coisa boba. Mas, por exemplo, um outro membro da igreja podia ficar 15 dias sem ir para a igreja. Se eu ficasse 15 dias sem, seria diferente. Deu para entender? Então, são situações que, assim, o pessoal tenta puxar para o mesmo nível, mas não é a mesma responsabilidade, não é o mesmo peso. Por exemplo, quanto é um comentário bíblico? O cara vai ter que morrer no dinheiro para estudar. O membro da igreja não tem que se preocupar com isso. Então, são coisas que é o seguinte: por que eu estou vendo? Porque eu estou do lado de cá, o membro comum não está vendo, entende? Mas vocês, né, assim, tem que estar atentos a isso, porque se vocês não vierem para o lado de cá, pelo menos vocês podem ser bons obreiros ao lado dos pastores de vocês, entende? E aí, oi? O nosso pastor todo mês, nossa igreja, ela tem o hábito de abrir o livro. Vocês dois estão competindo, hein? Mas vai. O que gastou, o que entrou, o que saiu, agora foi viu? E ele fala. Patrícia está perdendo. E ele fala assim: sustento pastoral, ou seja, de 3 anos para cá. A igreja abençoava aí. Agora estou vendo a diferença, não é um salário, é um sustento. Exatamente. Chegou pagando a posição de dele. Exatamente. Mas sustento pastoral não houve. Entendeu? Aí, voltando para cá, deixa eu ver onde eu parei. Isso. O trabalho religioso não exige obrigação firmada entre as partes, que é o caso do patrão e do empregado. Se o patrão não pagar, eu não vou. Se a igreja não pagar, eu vou. Eu conheço histórias de pastores que é o seguinte: pastor, não dá mais não, hein? Vamos ter que diminuir isso aqui. Pastor, desculpa, a gente teve que pagar a luz, porque se não pagasse a luz ia cortar a luz. Então, a gente depois vai terminar, vai inteirar a sua parte. Pô, fazer isso na empresa comum, o cara atura um mês, no mês seguinte ele já está quicando. No primeiro ele já está, mas ele se faz de sonso, entende? No segundo mês, daqui a pouco já rola uma greve. Daqui a pouco ele já está pegando, por exemplo, um pouco da gasolina dos carros para levar, entende? Já está pegando as canetas para vender. Então, o que acontece? Por quê? Porque é uma obrigação entre as partes. No caso do pastor e igreja, não há obrigação da igreja, entende? O pastor, ele vive de acordo com a generosidade da igreja. Se a igreja não for generosa,
Azar do pastor. Deus que mandou ele para lá, ele que se vire com Deus. Entende como é que é o negócio? É mais ou menos assim. E assim, ou de repente, digamos, há uma situação que realmente, período de pandemia, quantos irmãos ficaram desempregados? Quantas gente precisa de bolsa de compra? Em alguns casos, o pastor aí que deve ter vendido um carro, entende? Se desfeito de algum bem, alguma coisa, para poder ter uma situação digna para sua família. Então, é diferente do mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho, opa, desculpa, eu sei que você está tendo problema, mas eu também estou tendo. Você pelo menos é o patrão, eu sou um empregado, tenho meus direitos, entende? Aí eu vou para o sindicato, entende? Uma coisa mais ou menos assim. Então, não tem pra onde correr não. Aí, não estou dizendo que não tem pastor que não faça isso, né? Tem pastor que pode fazer isso sim, mas não é, isso eu posso dizer sem medo de errar, não é a maioria. A maioria é o seguinte, como por exemplo, tem situações, eu lembro, por exemplo, quando eu saí da minha igreja, o fundo ministerial que eu tinha depositado, eu me reuni com a liderança para eu pegar para poder pagar meu carro. Então estava resolvido. E o que aconteceu? Quando eu saí da minha igreja, eu falei, não vou falar nada, porque a igreja já tinha sido legal de depositar o fundo ministerial. Tem igreja que não faz, ela fazia. Então a igreja foi legal comigo. Eu, que por causa do carro, conversei com a igreja para pegar o dinheiro do fundo ministerial e empregar no pagamento do carro. Então quando eu saí, saí sem nada, não tenho direito trabalhista. Mas a diretoria se reuniu e colocou uma decisão de me ajudar pelo menos por 6 meses com a remuneração que eu tinha. Aquilo ali foi uma força. Mas você percebe? Foi uma coisa da igreja. Se a igreja não pegasse esse caminho, eu ia ficar na minha. Mas tem pastor que talvez não fique. Percebe? Porque a questão é a vocação. Entende? Não, se é para ficar no prejuízo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, aí, ou seja, gente, mesquinharia tem dos dois lados. E tem dos dois lados. Assim, do céu para baixo, gente, não tem ninguém bom. Entende? Não tem ninguém bom. Eu quero ser menos mal, mas sou mal também. Entende? Só que com cara de piedade, falando versículo bíblico, essas coisas. Entende? É mais ou menos orando pelo povo, mas sou ruim também. Entende? Preciso da graça de Deus. Eu tenho medo dos bons, Fernando. Eu tenho medo dos bons. Entende? Gente muito certinha, eu nem cochilo perto. Então o quê? Não, do certinho eu tenho medo. Mas aí, vindo para cá, em relação à questão, né, da obrigação entre as partes, o trabalho religioso não exige obrigação firmada entre as partes. Nenhum fiel é constrangido a fazer ou deixar de fazer algo em proveito de terceiro. Quem é obrigado a evangelizar? Quem é obrigado a estar na reunião de oração? Quem é obrigado a tocar? Quem é obrigado a cantar? Quem é obrigado a ser professor? O cara pode ser moleque, pode ser irresponsável, pode ser relaxado, mas obrigado ele não é. Era só ele dizer o seguinte: pastor, não dá para mim ser diácono da igreja. Entende? Mas agora, obrigado a ficar no plantão, ele não é. Ele só tinha que ser sujeito ao homem. Entende? Mas é um problema moral dele, assim. Agora, na empresa, se ele fizer isso, advertência, desconto, um monte de coisa. Percebe a diferença? É chamado no escritório, toma-lhe um sabão, aquele negócio todinho. Então, não há aqui um vínculo empregatício. Não há uma obrigação entre as partes. Nenhum fiel é constrangido a isso. O crente não está sujeito à entidade religiosa, igual o empregado está sujeito ao patrão. É diferente. O empregado está sujeito à empresa, ele é empregado. O patrão troca, eu te dou o dinheiro, você me dá a mão de obra. O tempo da sua vida é colocado aqui e a gente paga por esse tempo. O trabalho religioso não, ele faz por convicção. Por exemplo, é muito comum o pastor trabalhar muito mais na igreja do que no trabalho secular. Por quê? Porque ele faz um trabalho de base. Para eu, por exemplo, pregar, eu tenho que ler um monte de coisa, eu tenho que estudar um monte de coisa. Orar, né? A gente acaba até orando menos. Nessa hora eu tenho inveja do pentecostal, né? Então o cara gasta mais tempo orando. Mas assim, a gente, como prega pra gente muito cerebral, aí tu vai estudando para você não passar vergonha, algumas coisas do tipo. Aí eu dobro o joelho para orar, meu filho quer subir nas minhas costas, entende? É meio complicado, lá não tem. E o brabo que eu vou acordando mais cedo, ele vai começando a acordar cedo também.
Aí vai chegar uma hora que eu vou ter que acordar 4h59 da manhã. E vai que ele começa a acordar também, né? Gilson, você pediu a palavra ou só... Ah, então tá bom, tô com medo já de vocês dois. Então, não, porque quando é assunto assim, é porque esse aqui é um negócio diferente. Mas aí, em relação a esse caso, o crente, ele não está sujeito à entidade religiosa. Ao contrário, trabalha para Deus, movido por uma atitude de fé, livremente, sem ser enquadrado no âmbito seletista ou da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, não sei se dá para perceber que é o seguinte: o crente, ele trabalha com aquela ideia de estou fazendo para Deus. Isso. Então, não é uma coisa assim, eu estou fazendo para a igreja para ganhar o meu no final do mês. Embora, lamentavelmente, tem aquele crente que se a igreja pagar, é um tipo de trabalho. Se a igreja não pagar, é outro tipo de trabalho. Aí eu não sei se ele estava fazendo para... Também tem aquela situação de pastores e outras pessoas da igreja de aproveitar do membro. Se o membro está à disposição, faz isso. O membro fala assim, não vou, é endemoniado. Endemoniado é forte, né? Tem a vinda e tem a vinda. Isso, aí o que acontece? E só quero deixar claro, né, pela reação, amigo, só quero deixar claro que assim, eu não estou aqui poupando o pastor. Entende? Porque aquele caso, por exemplo, tem aquele, não vou muito longe, pegando, né, a minha situação anterior, eu estava no período do auxílio-desemprego da empresa que eu estava, e apareceu o convite dessa igreja, eu estava lá com eles, e eu estava indo. Aí o vice-presidente da igreja, que na época era o presidente em exercício, pastor, me desculpa, os diáconos vieram conversar comigo, o pastor está vindo para cá direto, a gente não acertou nada com o irmão. No momento eu não estava cobrando, por quê? Eu tinha. E eu estava fazendo por quê? Porque eu gosto. Por exemplo, sábado agora, eu fui pregar, dar uma palestra num retiro lá em Itaboraí, de uma Assembleia de Deus. Saí de casa, né, praticamente coisa de 5 e pouca, cheguei lá 7 e pouca, saí de lá coisa de 11 e pouca, cheguei em casa 1 e pouca da manhã para domingo de manhã estar na minha igreja. Por quê? Eu amo isso. Entende como é que é o negócio? E eu entendo que assim, o dia que eu não quiser, eu não quero. Deu para entender? Aí, gente, desculpa, não dá para mim. Certo? É um tipo de situação. Agora, por exemplo, o indivíduo só porque quer ter o cargo, aí essa parte é que assim, isso pode ser pastor, diácono, presbítero, o raio que o parta. O cara só para ter o cargo, mas o camarada não serve para nada. Pô, pensa comigo, gente, pelo amor de Deus. O cara passa a semana toda para ir lá, para me ouvir pregar na minha igreja. Poxa, eu não tenho o mínimo de cuidado, de pelo menos estudar alguma coisa, ler alguma coisa, sabe? Mastigar alguma coisa para compartilhar com ele. Pô, não é justo. Não é justo isso. Claro, às vezes o pastor ele traz um sermão um pouco mais empobrecido, porque ele tem que lavar chão de não sei o que lá, porque o outro irmão que não vai pregar, não vai cantar, não lavou, mas tem um cargo, entende? Essa questão é que mata o negócio, e não quer dizer necessariamente que é só quem não é pastor, tá? Quem é pastor também. Então foi isso que eu quis dizer, tá bom? Tá legal? Certo? Até porque eu estou em número menor aqui, né? Eu posso sofrer uma represália, e enquanto ninguém tem, né? Como é que é? Não tem como. Posse de arma tem, mas enquanto o Bolsonaro não libera o porte de arma, né? Porque depois está arriscado de sofrer até um problema aí. Não, mas não tem como, porque a princípio que é escola. Então hoje você já passou, mas aqui não vou dizer tudo, mas alguns não sair passou. Olha, eu pelo menos eu quebro a praga da Nívia, tá bom? Fica com medo de igreja vazia, tá bom? Vai para igreja vazia, vai para o ministério, tá bom? A Bíblia diz que maldição sem causa não pega, né? Se tiver causa, pega, mas se não tiver, agora o que acontece? Tadinha, né? Ou dizendo que é maldição, Deus que perdoe, né? Ainda bem que ela não assiste mais. Mas aí nesse caso, a gente, por exemplo, vou ver se a gente termina pelo menos umas 8:55, tá? Aí, aqui, a gente observa, né, que assim, o fiel, ele trabalha para Deus, movido por uma atitude de fé.
Então não é uma questão do emprego, porque no emprego é o seguinte, cara, ó, ou você resolve sair ou você é mandado embora. Isso se o superior dele é legal, porque senão só fica olhando a rodada do pé do malandro, e quando vier a primeira situação, orçamento, tá difícil, fica lá, tá, assim, assim, eu sinto muito, não sente nada, mas tá, não sei o que, e aí foi você, entende?